Estamos ao vivo. Boa noite. Fala, minha galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa nona aula da trilha Construindo a Qualidade. Estou muito feliz em poder aqui, pela nona semana seguida, estar, na verdade, construindo um caminho importante para a gente se desenvolver. Quero agradecer demais se você está acompanhando ou vai acompanhar a gente ao vivo aqui, mas também quero agradecer as pessoas que estão assistindo ao longo da semana. É muito importante para que a gente consiga, né, e se mantenha ativos nesse processo tão importante de construção da qualidade. Nosso objetivo aqui é tornar a qualidade simples para as pessoas. Esse é o nosso princípio básico. E para isso eu preciso que as pessoas realmente utilizem, né, tudo isso da melhor maneira possível, tá bom? Quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Rodolfo Paludeto. Inclusive, deixa aqui, ó, o Instagram, @paludeto, vai lá, me segue lá. Pra gente trocar ideias, pra eu poder tirar dúvidas e pra gente construir a qualidade onde a gente estiver. Inclusive, quero até compartilhar aqui uma coisa com vocês. Essa é a nossa, conforme eu já disse, a nossa nona aula, né? Hoje a gente vai falar de necessidades e expectativas das partes interessadas. E a gente já estudou diversas questões. Vou mostrar aqui, a gente tem uma playlist, inclusive tá aqui, ó. Se você ainda não é a primeira vez que você está assistindo a nossa aula, tem uma playlist aqui com todas as aulas que a gente já fez, em todo esse trabalho que a gente está construindo. Essas aulas não ficarão disponíveis por muito tempo, tá? Então, se você precisar, se você quiser, acessa ela, né? Manda para as pessoas que você acha que vai fazer sentido e para que realmente a gente consiga utilizar da melhor forma possível todo esse trabalho, tá? A gente já estudou, deixa eu ver aqui, ó, a gente já estudou sobre não conformidades e ações corretivas, a gente já estudou sobre auditorias, nossa, né? E inclusive uma questão importante, o objetivo dessa aula não é interpretar norma, não é interpretar requisito, muito pelo contrário, é a gente entender na prática como implementar, né? E às vezes com mais de um exemplo, a ideia é tornar simples a qualidade do nosso dia a dia. Então aqui a gente vai compartilhar tudo o como fazer realmente, tá? E não como interpretar ou como entender, mas sim o como fazer, tá? Então a gente já falou de auditorias, compartilhamos diversas ferramentas. A nossa aula 4, eu particularmente é a que eu mais gosto, né? A gente falou de gerenciamento de riscos, né? E gerenciamento de riscos de verdade, esse era o tema da aula. E depois a gente falou de pilares dos processos, que também é uma aula que eu gosto muito. Quinta aula, tem uma abordagem importante e diferente das que você vê por aí. Bom, a ideia é sempre essa, tá? Na semana passada, na nossa 8ª aula, a gente falou de contexto da organização. E até por decisão estratégica, a gente decidiu aqui nas próximas, deixa eu até contar aqui, as próximas 20 aulas serão específicas de requisitos de sistema de gestão, tá? Pode ser da 9001, da 14, da 45, mas, mais uma vez, não quero aqui dizer ser mais um lugar que você vai interpretar a norma. Inclusive, se você quer interpretar a norma, tem um link aqui da nossa plataforma, construindoaqualidade.com.br, e tem treinamentos de entendimento de norma, de interpretação de norma, de formação de auditor, que vai estar aqui, tá? As aulas da trilha Construindo a Qualidade tem por objetivo ser um pouco mais detalhistas, né? Inclusive aqui a gente vai ter cada aula mais ou menos em média em 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas. E a ideia é ser simples, mas ser direto e efetivo, né? Nosso princípio, nosso propósito é tornar a qualidade simples para as pessoas e efetiva também, né? Não adianta ser simples e não gerar resultado, não gerar valor. Então, nosso maior desafio é fazer isso sempre, tá? Quero pedir, na verdade não sei se eu quero pedir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostar do conteúdo, compartilhe com alguém. Mas se você tiver uma dúvida, deixa seu comentário aqui, importante para nós. Saber se isso tá gerando valor realmente para você, tá fazendo sentido realmente para você. E essa é a ideia, né? Essa é realmente a nossa missão. Então deixa aqui o seu comentário, ajude a gente a crescer, ajude a gente a construir qualidade efetivamente, né? E não ser algo que não gera valor, que não tenha sentido
no seu dia a dia. Beleza? Então, fazendo essa introdução, eu não gosto muito de... Não gosto muito. Eu, na verdade, não gosto de enrolar. Minha ideia aqui é realmente fazer as coisas se serem simples, né? E é isso que eu espero. Então, vamos lá, vamos para nossa aula. Quero deixar boa noite lá, o Felipe Pimenta. Obrigado, meu amigo. Boa noite, Fabiana Bordignon. Que honra você de novo aqui, hein? Muito obrigado, viu, pela sua ajuda, pela sua... Ah, não sei nem descrever. Realmente o apoio que você tá dando pra gente aí. Coração, muito obrigado, viu? E eu sei que daqui a pouco tem live lá no canal do Felipe Pimenta, uma live top, aula top lá, como montar o seu site no Wix. Então, depois, quem quiser montar um site aí, é só ir lá. Ele vai ensinar todo o caminho das pedras da melhor forma possível. Tá? Então, o Felipe Pimenta, busca aí como montar o site no Wix 2.0, tá? Vai ser muito top. Bom, vamos lá. Quero seguir com o nosso propósito aqui na nossa aula. Vou mudar a nossa tela aqui. Para quem ainda não está acostumado, a gente usa sempre um mapinha mental, que inclusive ele vai estar disponível para os membros da comunidade, mas só em um momento oportuno eu vou falar mais detalhadamente sobre isso, tá? A gente vai usar isso aqui, inclusive as ferramentas que a gente vai usar aqui na nossa aula, a gente vai compartilhar com os membros da comunidade, tá? Vamos lá. Entendendo as necessidades e as expectativas das partes interessadas. Eu tenho certeza que esse é um assunto polêmico, muito polêmico, para quem já está habituado. E, nossa, talvez absurdo, ou sei lá, tá falando grego aqui, para quem ainda não ouviu, ou quem nunca usou especificamente isso, né? De uma maneira adequada. Mas eu tenho certeza que você, né, ao passo que você for acompanhando a nossa aula, você vai entender de uma maneira simples o que isso quer dizer, tá? O que são essas necessidades e expectativas e, acima disso, o que é essa parte interessada, linda, maravilhosa aí que a gente tá... que é tão importante para qualquer organização. Eu já falei que qualidade ou gestão de qualidade é aplicável para qualquer organização, seja ela certificada ou não. E esse é mais um dos itens importantes que qualquer organização poderia abordar, né? Entender ou utilizar aí no seu dia a dia para realmente conseguir desempenhar o melhor trabalho, né? Entregar o melhor para as pessoas, fazer qualidade realmente, né? Construir a qualidade. Porque qualidade, mais um bordão aí, qualidade não se conquista, se constrói. Qualidade não é um certificado, é uma forma de vida, né? E, enfim, é isso. Bora lá. Então, vamos lá entendendo as necessidades. Eu vou falar um pouquinho de onde a gente encontra, né? O que é isso especificamente, né? De uma maneira detalhada. Mas a gente vai primeiro definir as partes interessadas, depois entender o que é necessidade, o que é expectativa, e aí como que ela influencia diretamente aí no nosso dia a dia de qualquer organização, de qualquer empresa. E para concluir a nossa aula, nós vamos abrir aqui uma planilhinha linda, maravilhosa, e a gente vai colocar em prática, né? Contextualizar na prática aqui, ó. Eu e você, você e eu, para realmente fazer sentido para você, fazer sentido para mim, e a gente conseguir entender adequadamente esse trabalho, beleza? Então vamos lá. Primeiro, da onde que vem isso, né? Da onde que a gente fala de necessidades e expectativas, tá? Toda norma ISO baseada no anexo SL, né? Ou seja, revisão a partir de 2012, 13 ali, a 9001, por exemplo, a 14 ou até a 45, ela traz no requisito 4.2, né? E outras normas também, mas ela traz no requisito 4.2 necessidades, entender as necessidades e as expectativas das partes interessadas. Para não falar que eu estou falando bobeira, eu vou até abrir aqui a norma lá, entendendo as necessidades e as expectativas de partes interessadas. E aí, eu falei que a gente não vai interpretar, mas só para a gente realmente saber, né, se localizar. Então a norma fala assim, ó, devido ao seu efeito potencial ou
efeito ou potencial efeito sobre a capacidade da organização para prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. A organização deve determinar as partes interessadas que sejam pertinentes para o seu sistema de gestão, os requisitos dessas partes interessadas que sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade, e a organização deve monitorar e analisar criticamente informação sobre essas partes interessadas e os seus requisitos pertinentes, tá? A gente não vai interpretar, mas a gente vai entender cada um desses itens especificamente aqui de uma maneira mais prática, tá? A primeira coisa que eu preciso que a gente entenda é que necessidades e expectativas de partes interessadas nada mais é do que os requisitos que estão envolvidos aí no nosso dia a dia da organização, tá? Um dos, né, os principais requisitos que são inerentes aí ao nosso dia a dia, tá? Esses requisitos estão diretamente ligados ao direcionamento estratégico, né, e também ao todo o sistema de gestão. O que é isso, né? Quem acompanhou a aula da semana passada viu um pouquinho desse contexto da organização, da onde a gente tirou, da onde a gente estruturou a base para o nosso sistema de gestão. E uma das entradas para entender isso é conhecer bem essas partes interessadas. Tá? Mas quem são essas partes interessadas, né? Ou o que são? Quem a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o que são essas partes interessadas? São todas as pessoas, entidades, organizações que influenciam ou que são influenciadas direta ou indiretamente pela nossa organização. Tá? Então, toda e qualquer pessoa ou empresa, vamos falar pessoa, seja ela física ou jurídica, que influencia ou que é influenciada pela nossa organização, são ou podem ser partes interessadas, tá? Podem ser porque a gente vai entender na prática ali, depende lembra que a norma falou de ser pertinentes, né? Esse pertinente tem algumas interpretações importantes que a gente tem que entender, tá? E por que definir essas partes interessadas? Por que definir essas partes interessadas? Eu não vou falar isso porque é requisito, porque isso não é resposta, né? Porque sim, é a mesma coisa que porque sim, tem que definir porque sim. Não, eu quero que a gente entenda que a gente define as partes interessadas pra gente conhecer o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Pra gente conhecer quais são os requisitos que estão envolvidos no nosso dia a dia, do nosso trabalho. O que realmente a gente tem que entregar. Para quem efetivamente o que a gente tem que entregar. Se eu não sei para quem eu entrego, automaticamente eu não sei quem são os meus requisitos ou quais são os meus requisitos, né? Então, essas partes interessadas são as pessoas e por que eu tenho que definir simples assim. Sem partes interessadas ou sem requisitos de partes interessadas, eu não sei para onde eu tenho que ir. E como diria já, ou como a gente viu na semana passada, né? Um trecho lá do Pequeno Príncipe. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar tá bom, ou qualquer lugar basta, né? Ou aqui tá jóia. Então, é um direcionador importante. Óbvio que não é sozinho, não é só ele que direciona o nosso dia a dia, tá? A nossa organização. Não são só as partes interessadas que têm essa responsabilidade, porém elas dão um caminho importantíssimo para que isso possa acontecer adequadamente, tá? Para que isso possa ser viável, e não só viável, mas para que realmente consiga entregar o que tem que entregar, beleza? Essa é a primeira questão. Então, primeira introdução: partes interessadas, pessoas, sejam elas jurídicas ou não, que influenciam ou são influenciadas pela nossa organização, tá? Seja ela direta ou indiretamente. Acho que na hora dos exemplos vai ficar mais simples. E é ela que provém ou ela que traz os requisitos para o nosso negócio. E então, sem ter esse caminho, a gente não consegue avançar, né? Eu não consigo realmente me localizar e nem entender o porquê ou o que eu faço. Beleza? Depois que a gente entende o que são essas partes interessadas, a gente precisa definir elas. Quem são essas partes interessadas? E aí, essa aqui é uma questão importante. Ó, escuta o que eu tô falando pra você, ó. Presta atenção em mim. Olha aqui no meu olho.
Olha aqui no meu olho. Inclusive, deixa eu mudar aqui a minha tela para eu não falar, para você conseguir olhar no meu olho de verdade, tá? Olha aqui no meu olho. Quando você for entender ou definir quem são as suas, determinar, né, conforme a norma fala, as suas partes interessadas, você precisa entender primeiramente qual que é o seu foco da sua organização, do seu sistema de gestão. Então vamos falar assim, ó, se você atua com segurança ocupacional, vamos falar, você está trabalhando com a ISO 45001. Você atua com a ISO 45001, as partes interessadas específicas para a ISO 45001 que você tem que determinar. Se você trabalha com a ISO 14001, você tem partes interessadas específicas envolvendo o sistema de gestão ambiental. Você atua com a ISO 9001, você também tem partes interessadas específicas que são aplicáveis ao sistema de gestão da qualidade. Então, quando a gente fala qualidade, a gente está falando de produto, processo. Quando a gente fala de 45001, a gente está falando também de pessoas. Não que na qualidade não envolva pessoas, mas quando eu falo em segurança ocupacional, eu tenho requisitos inerentes à segurança das pessoas, né? A saúde das pessoas, em preservar a saúde das pessoas, inclusive leis, requisitos específicos, leis, portarias, decretos, normas regulamentadoras e assim por diante. E para sistema de gestão ambiental também tem particularidades, tá? Então, se você é uma empresa que tem somente uma certificação ou está querendo implementar a ISO 9001, olha, né, na hora que você for estruturar o seu sistema de gestão ou na hora que você for determinar as partes interessadas, olha com viés da qualidade. Quando você for, se você tem a certificação da 14001, olha com viés da gestão ambiental. E da mesma forma, se você for implementar a 45001, olha com viés da segurança ocupacional. Ah, mas Rodolfo, se eu for implementar as três? Obviamente você tem que olhar com os três vieses, né? Você vai pensar em qualidade, segurança ocupacional e meio ambiente. Claro que tem algumas que são enfim, idênticas, né? São as mesmas, mas tem alguns que são particulares. E na hora que a gente for olhar para isso, na nossa prática lá, a gente vai entender isso mais adequadamente, tá? Quero dar boa noite aí pro Amauri, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite também, Shirley, seja bem-vinda, minha amiga. Muito feliz por ter vocês aqui comigo, estudando juntos. Se tiver qualquer dúvida, deixa no comentário aí, não esqueça disso, tá? Então vamos lá, vamos aqui, ó, voltar para a telinha. Quem são as partes interessadas? Então pensa lá, pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, que influenciam ou podem influenciar direta ou indiretamente a minha organização. Essa aqui é muito fácil de responder. Primeiro, ou a principal, eu não sei se eu gosto de elencar isso como a principal, mas meus clientes são, né, partes interessadas e fundamentais para o meu negócio. E afinal são eles que pagam a conta. E claro que eles só vão pagar se eles realmente receberem, né, ou tiverem um motivo para isso, né? Não posso esquecer disso. Então, olhando para isso, os meus clientes, a primeira parte interessada, importante aí que eu posso considerar. Outra parte interessada que eu preciso e que é comum, né, para qualquer empresa, são os colaboradores, tá? Eu não estou falando aqui em grau de importância, tá? E nem em hierarquia, mas são, se eu tenho uma organização que vende algo, cliente é uma parte interessada. E se eu vendo algo, eu tenho pessoas que executam os meus processos, né? Lembra dos recursos, os meios que conduzem os meus processos em busca de atingir o meu objetivo, que no caso é satisfazer os meus clientes. Então, os meus colaboradores também são partes interessadas. Quem mais que são partes interessadas? Os acionistas. E quem são esses acionistas? Os donos da empresa, né? Ou aqueles que injetaram dinheiro, investiram para que a empresa acontecesse.
né? A presidência, a diretoria, sei lá, os donos. Acionista, o dono ou os donos também são partes interessadas, porque eles influenciam, né? E também são influenciados pela organização. Quem mais? Fornecedores eu posso considerar? Sim, se eu presto algum serviço, ou se eu fabrico um produto, também tenho fornecedores, também podem ser considerados como partes interessadas, porque eles influenciam minha organização, ou seja, o meu produto, ele precisa ser transformado, eu transformo uma matéria-prima, então ele influencia a minha organização em diversas questões, quanto em requisitos de qualidade do meu produto, mas também do meu processo, prazo, né, enfim, em várias outras questões. Tá? E da mesma forma eu também influencio ele, né, garantindo a continuidade do negócio, né, enfim, parcerias, né, com os meus pagamentos e assim por diante. Bom, aqui esses 4, eu costumo dizer que esses 4 são o primeiro pilar, o pilar principal aí das partes interessadas, porque eles têm, eu não posso dizer todas as empresas, mas a grande maioria das empresas possuem essas 4 partes interessadas. Tá? Nós aqui, do grupo Paulo Deto, temos essas 4 partes interessadas. Clientes, colaboradores, acionistas e fornecedores. Temos algumas outras, mas essas são as 4. Tá? Tem uma indústria, os nossos clientes também possuem essas partes interessadas e assim por diante. Temos, então, esses pilares. Claro que há uma entidade que é filantrópica, sei lá, ou que não tem clientes, ou não tem fornecedores, não vai ser aplicável. É óbvio que você tem que entender aí a característica do seu projeto, né, da sua organização, mas em linhas gerais, essas 4 são pertinentes aí à maioria das organizações, beleza? Mas aí eu tenho outras, tá? Então eu vou colocar até aqui, ó, partes interessadas, vou colocar comum, tá? Entre aspas, entre parênteses, comum aqui, tá? Aí eu tenho outras partes interessadas. Então, pensando em qualidade. Tá, vamos pensar agora em qualidade. Quem mais pode ser uma parte interessada? Se eu tenho. Se o meu produto é um produto compulsório, ou seja, eu fabrico um produto que tem uma regra mandatória do Inmetro, né, com especificações e tal. O Inmetro pode ser uma parte interessada? Talvez não necessariamente ele se interesse na minha organização, mas a minha organização se interessa nele, né? Então, nos requisitos e tudo mais. Então, eu posso considerar o Inmetro como uma parte interessada. Se a minha organização ela possui a certificação ISO 9001, então o organismo certificador pode ser uma parte interessada? Pode. Quem mais aqui? A vigilância sanitária que ela precisa liberar uma licença para que eu execute as minhas atividades. O IAT. Aqui no Paraná, a gente tem o Instituto de Águas e Terras, que emite a licença de operação. Essas 2 partes interessadas se aplicam à qualidade? Sim ou não? Pensa aí, pensa. Pensa. Será? Lembra que eu falei que quando eu tô falando em qualidade, eu tenho que pensar em requisitos do meu produto e do meu processo, obviamente? E pensando no IAT, Instituto de Águas e Terras aqui do Paraná, ele vai influenciar em alguma coisa na qualidade do meu produto? Vai influenciar em alguma coisa na qualidade do meu processo? Mas Rodolfo, se você não tiver a licença de operação, você não consegue operar. Eu concordo com você. Inclusive, por isso que eu disse que são questões polêmicas. Porém, quando você quando você olha um viés da qualidade, você não necessita mapear o organismo ambiental do seu estado aí como parte interessada. Nem o organismo, sei lá,
que assegura os requisitos de segurança ocupacional, quando você está olhando para a qualidade. Eu sei que isso, à primeira vista, pode parecer absurdo, mas é assim que é, tá? Se for perguntar, Rodolfo, o que você pensa? Eu penso que, quando eu falo em qualidade, tá? Agora eu tô falando em qualidade, não tô falando em ISO 9001. Ai, que absurdo. Quando eu falo em qualidade, toda e qualquer parte interessada que pode influenciar, ou que é influenciada pela minha organização, preciso estruturar, preciso mapear, porque tem requisitos. Então, olhando para a qualidade na essência, eu estruturaria todas. Porém, eu não posso aqui deixar você vulnerável, tá? Você também, eu tenho certeza que você está estudando aqui também para se certificar, né? E apesar que, né, eu já falei algumas vezes que qualidade não é um certificado, é muito mais do que isso, mas você tem que estar atento a isso. Então, você está pensando em 9001, específico em qualidade de produto ou processo, está pensando em 14001, aí sim, é obrigatório. É óbvio que além, né, de clientes, colaboradores, acionistas e fornecedores, o Instituto de Águas e Terras do Paraná, por exemplo, aqui no nosso estado, um organismo, uma parte interessada inerente ao requisito. Quando você olha para a segurança ocupacional, por exemplo, aqui no Paraná é o AVCB, né, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, né, o organismo que libera com relação a plano de atendimento à emergência, enfim, tem diversas questões. Aí também vai ser aplicável a 45001, tá? Mas, se não for isso, você não tem necessidade, tá? Essa é uma questão importante. Vou até apagar aqui porque é importante, e aí eu vou colocar aqui, ó, outros específicos conforme os requisitos aplicáveis, tá? Vou colocar assim porque daí a gente não pode falar de uma maneira geral. Olha lá, boa noite, Bruna, seja muito bem-vinda, tá? Deixa eu olhar aqui. Ó, Mauri, lá. Mas e quando ele exige qualidade de algo? Como você vai devolver para a natureza? Por exemplo, recursos naturais usados no processo de produção. Cara, essa pergunta é uma pergunta linda, maravilhosa. Olha lá, exemplo, água de um poço artesiano no processo fabril de pescados. Meu amigo, quando você... Primeira coisa importante, independente de que eu tô também tendo um olhar, né, para te auxiliar no processo de certificação, mas acima da certificação você tem a lei. Então, há uma lei que define requisitos específicos, como por o exemplo que você deu, você não pode utilizar de água de poço artesiano sem que tenha a outorga, né? Ou seja, a autorização, a liberação da utilização dessa água. Então, antes, maior até que a certificação, maior do que qualquer outra coisa, é uma questão legal que você tem que cumprir, tá? Então, vamos supor que você aí usa a água, né? Você tem um poço artesiano e você não tem a outorga, você primeiro está infringindo a lei, perfeito? Mas Rodolfo, eu não estruturei ela, tô buscando aqui uma certificação na 9001 e eu não coloquei esse requisito do IAT aí na definição das minhas partes interessadas. Para a certificadora, será um problema? Para a certificadora não será um problema, não, porque você está certificando somente a qualidade. Agora, para o IAT, será um problema? Que você não vai ter a licença de operação? Sim, então você tem que cumprir, obviamente, tá? Aqui eu tô simplesmente dando um caminho, um direcionamento para que você consiga se organizar administrativamente, né? E também efetivamente. Agora vamos falar assim, Rodolfo, o que você faria no meu caso? Eu não tenho certificação nenhuma. Vamos supor, né? Aqui a minha empresa, por exemplo, ela não tem certificação nenhuma ainda, né? Quem sabe um dia, se Deus quiser. Como é que você mapeia as partes interessadas? Eu mapeio todas, independente do viés, independente da característica, independente da particularidade, tá? Só tem um porém. Se eu estou buscando a certificação, todo e qualquer requisito que eu crio contra mim mesmo, ou seja, né, eu defini lá que o IAT é uma parte interessada, que eu tenho que cumprir tudo que o IAT fala. Se eu não cumprir alguma coisa, eu estou quebrando um requisito e que aí sim vai se tornar uma não conformidade, mesmo que não tenha um viés de qualidade. Porque aí eu criei esse requisito para mim, tá? Então essa é uma questão que
para a certificação eu tenho que estar atento. Porém, se você criou esse requisito para você, se você definiu que é relevante, automaticamente você vai ter que se mexer, se coçar e aí resolver o problema, né? Então, por isso que eu sugiro que aconteça assim, né? Qualidade, ela não é para enganar ninguém, não é para colocar a coisa debaixo do tapete. Muito pelo contrário, qualidade é essência, qualidade é fazer o certo, qualidade é entregar o melhor. Então, entregar o melhor depende disso. Então, esse é o ponto. Amaury Júnior, ficou claro, meu amigo? Você entendeu, né, a questão aqui? Muito pertinente a sua pergunta, viu? Inclusive, se você precisar de apoio nesse processo aí, conta comigo. Juliana Albuquerque, minha amiga, que honra ter você aqui, hein? Muito obrigado pela sua participação. Estou à disposição se você tiver qualquer dúvida. Uma boa noite. Bom, podemos seguir? Tá claro? Tá claro essa questão? Ficou claro essa questão? Sim, eu entendi, mas tem mais uma. Por favor, aqui, consultoria gratuita. Minha obrigação aqui é deixar tudo claro. A forma que eu vou devolver essa água. Cara, a forma com que você vai devolver essa água, aí a gente vai entrar em aspectos específicos da 14001, tá? Lá no requisito 6, no planejamento do sistema de gestão ambiental, ela fala assim, ó, que você tem que mapear, né? Eu vou tentar trazer uma linguagem simples aqui, ó. Você tem que mapear ou entender quais são os aspectos ambientais e quais são os impactos ambientais. Então, o aspecto tem a ver com o recurso que você utiliza, ou a forma com que você utiliza, né? Vamos pensar assim, ó, detalhadamente, que são os recursos que eu utilizo. Por exemplo, a água do poço aí é um aspecto ambiental, né? Utilização de recursos naturais. E aí, obviamente, você vai detalhar por processo. Então, a extração, né, ou a coleta de água para utilização no processo de produção. E aí, depois que você utilizou essa água, provavelmente você gerou algum efluente, contaminou ela. A forma com que você vai descartar ela gera um impacto ambiental, tá? Esse impacto ambiental você tem que cuidar, você tem que gerenciar para que ele não aconteça, ou que, se acontecer, os riscos, né, ou esse próprio impacto seja mitigado ao máximo. Então, se você pegou a água, o recurso natural, e manipulou ela, e o resíduo que sobrou contaminou a água, antes de você destinar ela, né, onde seja que você destine ela, você tem que tratar essa água. Tá? Você tem que cuidar dela, você tem que... inclusive, normalmente utilizamos estações de tratamento de efluentes para tratar a água, ou até terceirizamos esse processo para alguém que possa adequadamente conduzir isso. E aí, depois que você tratou, você tem que analisar essa água e verificar se ela tem os parâmetros adequados, para que, após isso, só você aí possa levar ela para onde for, tá? Isso é importante, isso é muito importante, a gente tem que cuidar. Então, se no seu processo tem essa particularidade, né, e você tá cuidando aí, tá pensando na 14001, é uma questão que você tem que cuidar, tá? Vamos lá, um exemplo. Se eu utilizar, por exemplo, um tratamento de lagoas de decantação, em que é um processo mais lento, e devolveremos direto no efluente ou em uma estação de tratamento em que eu reutilize essa água para atividade que não tiver contato com o alimento, isso vai influenciar na qualidade? Cara, essa é uma questão bem particular que a gente precisa entender outras variáveis, né? Como que você vai usar essa água? Você não está destinando ela, não está... eu esqueci o termo, que me perdoe, mas você não está jogando ela num rio, sei lá, no esgoto, ou onde for, ou né, na terra aí, no pátio, para ela evaporar e assim por diante. Você não está colocando ela na natureza, devolvendo ela para a natureza, e você está somente armazenando ela. Tem uma característica, tem uma particularidade, e você não vai levar ela diretamente, ela não vai ter utilização, né, ou contato com o produto em si. Tem uma característica. Agora, ela vai ter contato com o produto, com certeza vai influenciar na qualidade. Agora, você vai devolver ela para a natureza,
antes de devolver, você vai ter que tratar. Independente de como você usou ela ou para que você usou, você vai ter que garantir que os parâmetros dela estejam conforme os requisitos da lei, da norma, né, da portaria. E só a partir disso que você possa devolver ela para o meio ambiente, tá bom? Isso é importante. Olha lá, então isso vai influenciar ou seja, ir direto para a natureza ou voltar para a fábrica para reutilizar. Se você está voltando ela para a fábrica para reutilizar, você não está devolvendo ela para a natureza, então não vai ter um impacto ambiental, a não ser da coleta, né, da utilização do recurso natural. Agora, devolveu para a natureza, ela só pode estar, entre aspas, limpa mesmo, do jeito que você falou. Beleza? Mas óbvio que quando a gente fala em aspecto impacto ambiental, tem algumas características importantes que a gente tem que cuidar e precisa ser analisado com uma maior profundidade, tá? Mas em linhas gerais, essa é a característica que você deve levar em consideração, né? Ou essas são as questões. Beleza? Maravilha, obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Eu que agradeço. Que legal ver você trabalhando com isso, hein? Além de outras 1 milhão de questões que você já cuida. Muito bom. Bora lá. Então, depois que eu entendi quem são as partes interessadas, quem são essas lindas pessoas, eu preciso entender o que elas geram para o meu negócio, né? E aí, o que eu vou falar, ou vou olhar para essas necessidades e essas expectativas. Mas quando a gente fala, olha, necessidade e expectativa, é importante entender que uma complementa a outra, mas são coisas diferentes, tá? E às vezes é até difícil utilizar palavras para descrever isso. Eu tentei aqui detalhar de uma forma que ficou simples para eu entender, e eu espero que fique simples para você também, tá? Então, quando a gente fala de necessidades e expectativas das partes interessadas, a gente está falando dos requisitos das partes interessadas. Requisito nada mais é aquilo que ela realmente espera, né? Ou aquilo que ela busca, né? E assim por diante. E aí, quando a gente divide, né, em necessidade e expectativa, não esquecendo que uma complementa a outra, mas quando eu olho para necessidade, tem a ver assim com o que a parte interessada precisa. Opa, essa parte interessada precisa disso. Quando ela tem necessidade com relação à minha organização, então ela precisa disso. E expectativa tem a ver com o que ela deseja, tá? Eu sei que, olha, Rodolfo do céu, cara. Tá, e na prática? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença disso? Você falou lindamente aí, mas e na prática, qual que é a diferença? Tá? Vamos pensar em clientes. Um cliente, qual que é a necessidade de um cliente? Ter um produto que atenda o que ele, né, os requisitos que ele precisa. Beleza? Os prazos acordados e assim por diante. Isso é a necessidade dele, é o básico, é o mínimo. Mas ele tem uma expectativa de ter um excelente atendimento, de ter suporte, de ter garantia, né? Que o nosso, enfim, diversas outras questões. Entendeu que a necessidade é que o produto resolva o problema dele. E a expectativa é que tenha algo a mais, que tenha algo realmente que supere, né? Ou que realmente faça a diferença pro dia a dia dele. Beleza? Bom, isso são com relação aos clientes. E colaboradores? Colaboradores a gente pode falar assim, ó, pô, um colaborador ele quer condições boas de trabalho, quer salário em dia. Isso são necessidades, isso aí é o que ele precisa. Mas ele tem mais outras expectativas. Pô, ele quer oportunidade de desenvolvimento profissional, oportunidade de crescimento profissional, né? Enfim, evolução, desenvolvimento e assim por diante. Ficou claro essa diferença? Ficou claro? Então, necessidade tem a ver com o que ele precisa, expectativa tem a ver com o que ele deseja. Me fale, por favor, se está claro isso. Tá claro? Não tá claro? Tá claro? Não tá claro? Me ajuda aí, me ajuda aí. Já é 7h40. Nossa. Bom, enquanto tá no delay aí, eu espero que seja claro. Se não tiver, eu volto. Vamos seguindo. Você é ótimo nos desenhos. Obrigado, Bruna. Que honra. Você sempre aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Que bom, fico feliz. Qualidade precisa ser simples e é minha obrigação torná-la simples. Ramires Santos. Caramba, velho.
Você tá aqui? Puta, olha, cara, eu fico honrado. Inclusive, eu vou dar um spoiler. Deixa eu antes. Não sai, não, Ramires. Ramires foi a pessoa que me ensinou. Nossa, grande parte das coisas que eu sei com relação à qualidade. Ele é o cara. Talvez o principal professor que eu tive na minha vida. E daqui umas 2 semanas a gente vai fazer uma live no Instagram. A gente vai conversar um pouco sobre isso e várias questões, né? Ele me ensinou que é qualidade na essência. E eu carrego isso. Hoje, pô, eu consigo trabalhar diariamente tendo como base isso que ele me ensinou. Então, Ramires, cara, primeiro, obrigado por você estar aqui, tá? De coração. Esse cara é fantástico. Deixa eu ver a pergunta dele. Olha que honra. Vamos ver a pergunta. É necessário registrar como levantei essas expectativas, a técnica utilizada? Cara, vou te falar que é muito relativo falar que é necessário. Muito relativo falar que é necessário. Mas é uma boa prática. É uma boa prática você ter referência. Pensando, claro, obviamente, que qualidade precisa gerar valor, né, fazer sentido e não ser algo para obter certificado, que certificado não serve para nada. É uma boa prática que eu saiba especificamente como que eu encontrei ou como que eu entendi, né, essas necessidades, essas expectativas. No exemplo prático eu vou mostrar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, mas é requisito? Se eu for pensar em certificado, eu preciso disso? Não. Tá? Simplesmente mapeei ali, tá lindo. Beleza? Caramba, que legal. Ó, eu vou avisar com antecedência, inclusive aqui no canal, mas daqui umas 2 semaninhas, @paulodeto lá, nós vamos falar bastante sobre essa história bem bacana aí, tá? Bora lá. Então, depois que eu entendi as necessidades e as expectativas, necessidade tem a ver com o que a parte precisa e expectativa com o que ele deseja. Agora a gente vai entender como que essas partes interessadas influenciam no dia a dia do meu negócio, porque eu lembro lá, a norma falava que eu tenho que mapear, analisar criticamente e monitorar se essas necessidades, essas expectativas estão sendo atendidas ou não. E tomar, né, ações pertinentes para que isso aconteça. Então, como que elas influenciam no dia a dia das organizações? Pô, elas influenciam em tudo. Elas influenciam em tudo. Elas influenciam realmente no meu dia a dia. Porque o meu cliente traz um requisito, essa é a necessidade dele, essa é a expectativa. Então, eu tenho que adequar os meus processos para que eu consiga entregar isso que ele deseja. Né? Isso que ele necessita e também aquilo que ele espera. O acionista pretende que a gente fature X milhões lá e tal. Opa, eu tenho que adequar o meu processo para isso. Então, ela influencia em tudo no meu dia a dia. Eu sei que não eu não posso ser abstrato assim quando eu estou falando disso. Por isso, na hora da prática ali, eu vou mostrar de uma maneira mais simples. Mas eu sempre gosto de fazer uma análise, né? Não sei se alguém já ouviu falar da matriz, dessa matriz de poder e interesse, que quando eu utilizo, né, ou quando eu vou determinar partes interessadas, eu sempre uso essa matriz para organizar. Porque imagine lá, eu tenho 50 partes interessadas. Pô, eu vou ter que atender as necessidades e as expectativas plenamente de todas essas partes interessadas. Talvez quem tenta fazer tudo não faz nada. Então, é importante categorizar, né, e ao passo que o meu processo, que a minha organização for amadurecendo, aí eu torno ela mais adequada, eu vou evoluindo em si, tá? Então, eu sempre utilizo a matriz de poder e interesse, tá? Quando eu falo assim, ó, pô, qual que é o poder que essa parte interessada tem na minha organização? É um poder alto ou é um poder baixo? O meu acionista tem poder alto? Com certeza o poder dele é alto, é o poder decisório, ele define o que eu vou fazer ou como eu vou fazer. Então, essa parte interessada tem um alto poder. E o interesse é alto ou é baixo? O interesse dele também é alto porque ele quer retorno do investimento. Então, essa parte interessada precisa ser cuidada, precisa ser guiada, precisa ser olhada de perto e assim por diante. Agora, eu tenho partes interessadas, por exemplo, vamos olhar assim, eu tenho uma parte interessada, a comunidade. Pode ser uma parte interessada. Lá na minha organização, no prédio, eu tenho uma comunidade lá, que é uma parte interessada, porque ela está ali tanto para questões relacionadas a emprego, mas também com relações relacionadas ao ambiente, né, ao meio ambiente que ela está inserida. Então, ela tem poder dentro da minha organização? Não
o poder dela, ela até tem, mas é um poder baixo. E o interesse dela? Ela pode até ter um interesse alto, mas é relativo. Então poderia ser um poder baixo e o interesse também baixo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque aí eu categorizo. Eu consigo, a partir dessa categoria, eu consigo priorizar aquilo que é mais importante para o momento e aquilo que é menos importante para o momento. Né? E óbvio que aquilo que é mais importante eu tenho que cuidar mais perto e aquilo que é menos importante eu posso só monitorar, né? Olhar, enfim, periodicamente para isso de uma maneira menos efetiva. Não, deixa eu melhorar, não é efetiva não, mas menos impactante, tá? Efetiva, eu vou ter que olhar de qualquer forma. Se eu definir ela como um requisito ali, eu vou ter que olhar de qualquer forma. Ficou claro essa questão do grau de poder e interesse? Na verdade, antes de fazer até essa pergunta, vamos lá para nossa prática aqui, que aí eu acho que vai ficar mais simples da gente olhar para isso, tá? Tem algumas formas, né? Eu coloquei aqui uma planilhinha, mais uma vez, conforme a gente já está acostumado. Eu uso sempre a planilhinha aqui para ajudar nesse processo e para a gente não cometer nenhuma gafe, vamos fazer juntos. O que você acha? Vamos fazer junto. Então, ó, para a gente entender. Aí, na hora de analisar, a gente vai lá e olha, ó, o grau de poder da parte interessada é alto. O grau de poder é alto. Deixa eu trazer vocês para cá. O grau de poder é alto. E o interesse da organização, né, ou na organização, certo? Aqui é na organização e não dá. Tá? Então, o grau de poder da parte interessada para a organização é alto. E o grau de interesse da organização... Tava certo. O grau de interesse da organização, eu tenho que gerenciar ele de perto. Então, o acionista, pô, ele é alto nos dois... Ele está no extremo... nos dois pilares ali, tanto nos dois eixos. Então tem que gerenciar de perto. Agora, a comunidade tem poder pequeno, baixo, e tem um interesse baixo da organização, aí eu só monitoro, né? E aí pode ser periodicamente, lá, cada tantos meses eu monitoro e assim fica tudo lindo e maravilhoso e eu efetivamente estou cuidando das minhas partes interessadas, beleza? É isso. Vamos colocar aqui, ó, como a gente preenche, tá? Tem, óbvio também que eu vou falar aqui. Isso aqui é a única forma de fazer? Não, pelo amor de Deus, tem infinitas formas. Às vezes eu nem preciso registrar aqui, porque, vamos olhar para a norma lá de novo, ela não fala em nenhum momento que eu tenho que manter ou reter informação documentada, tá vendo? Não preciso reter e manter informação documentada. Mas, isso aí é um absurdo, né? Como é que eu vou definir, né, ou destacar requisito e sem estar em nenhum lugar descrito isso aí para me auxiliar? Então, eu acho que é um pouco de hipocrisia. Opa, momento desabafo aqui. Vamos lá, então. Vamos para nós, já 50 minutos de aula. Vamos rapidão aqui para não, eu sei que vocês estão cansados, para a gente encerrar. As partes interessadas que a gente colocou, então, acionistas, o que mais? Clientes, colaboradores e acionistas, tá? Beleza. Qual que é a necessidade do acionista, né? O que ele necessita, na verdade, o que ele precisa que a empresa entregue para ele, né? Manutenção do nível de rentabilidade. Qual que é a expectativa? O que ele deseja? Que a empresa cresça, né? Que a empresa cresça. Simples assim. Clientes. Pô, quais são, o que o cliente precisa que a empresa entregue? Produto ou serviço. Vamos pensar que aqui é um produto de acordo com sua necessidade, no prazo acordado. Isso que ele, na verdade, é o mínimo. Mas qual que é a expectativa? Que tenha suporte, tenha garantia, que tenha um excelente atendimento e outras coisas mais. Colaboradores, o que ele precisa que a empresa entregue? Ele precisa que a empresa dê, na verdade, condições adequadas
de trabalho e salário pago em dia. E qual que é a expectativa dele? O que ele deseja? Ele deseja desenvolvimento pessoal e profissional. Ele deseja que ele tenha treinamentos, que ele melhore, que ele evolua, mas também que ele ganhe mais, que ele assuma novas responsabilidades e assim por diante. Opa, acionista aqui de novo, não, eu falei errado. Aqui vamos pensar em fornecedores, Fornecedores. Fornecedores desejam o quê? Um volume de compra contínuo, para garantir a capacidade. Deseja pagamentos em dia, precisa especificações claras. Nem poderíamos ter outras questões aqui que a gente poderia considerar. O que ele espera? Ele espera crescimento. Ele espera crescimento gradativo do volume de compra. Ele espera, estabelecimento de parceria mesmo. Ele espera feedback para desenvolvimento e assim por diante, Vamos lá. Pensando nesses 4, claro que eu poderia colocar outros aqui, mas para otimizar nossa aula, vamos pensar nesses 4. Qual que é o papel dessas partes interessadas? Qual é o papel do acionista na empresa? Depende, Vamos pensar nessa empresa aqui, ele tem o papel de gerenciar, gestão do negócio. Ele é o papel dele. O cliente é de comprar, esse é o papel dele. Comprar. Colaboradores de disponibilizar sua mão de obra, e conhecimento para a execução dos processos. Simples assim, não preciso ser mais detalhado. E o papel dos fornecedores é fornecer produtos ou serviços, ou serviços de qualidade, ou que atendam às especificações. Aí agora, que é importante pensar na matriz, na avaliação, na análise. Qual que é o poder dessa parte interessada na empresa? O acionista, gestão do negócio, então é alto. E o interesse na parte interessada? Ou seja, o interesse da empresa no acionista também é alto. O cliente, qual que é o poder dessa parte interessada? O poder também é alto, porque se ele não compra, a empresa não existe. E o interesse da empresa nele também é alto. Então tem que pensar, cuidar dele de perto. Colaboradores, qual que é o poder dos colaboradores na empresa? Claro que eu posso considerar que o poder é alto, porque se meu colaborador não desenvolveu o seu trabalho e tal, mas relativamente, pensando nessa análise, o poder dessa parte interessada pode ser baixo, mas o interesse da empresa nessa parte interessada é alto. Então, eu tenho que avaliar. E o fornecedor? Poder do fornecedor na empresa pode ser baixo, pode ser alto. Eu vou colocar aqui como baixo, também é relativo, vai depender do seu histórico. Se você tem vários fornecedores, se você tem um histórico confiável, enfim, você tem estoque, vai depender de muita coisa. Eu vou considerar aqui que ele é baixo, mas que o interesse da empresa nele é alto, tá? Porque eu preciso e tal, enfim. Aí a diferença tá aqui. Como é que eu vou analisar? Se a parte interessada, se o poder é alto e o interesse também é alto, o poder é alto e o interesse também é alto, então eu tenho que gerenciar de perto. Vamos gerenciar de perto. E aqui também é a mesma coisa. Se o poder é baixo e o interesse é alto, então eu venho aqui, o poder é baixo, mas o interesse é alto, eu tenho que manter ele informado. Aqui é a mesma coisa. Se fosse baixo e baixo, eu só monitorava. E se fosse baixo e alto poder, manter satisfeito e assim por diante, tá? Normalmente tem empresas que o poder é baixo e o interesse é alto.
né? Tem casos assim que o poder é baixo e o interesse é alto, e aqui ou também o interesse é baixo e o poder é alto. Vai depender de muito do ramo de atuação, então vai depender, vai modificar tudo aqui, tá? Aí, essa é a questão de como a gente vai levar em consideração aí o acompanhamento. Ou como é que eu vou acompanhar os acionistas, né? Ou como é que a organização vai gerenciar os requisitos, as necessidades e as expectativas dos acionistas. Pô, ela vai ser gerenciada continuamente, né? Mas vamos colocar aqui que eu vou acompanhar ela através das reuniões de análise crítica. De análise crítica e avaliação dos indicadores de desempenho. Pô, aí, claro que se eu não estiver atendendo, eu vou tomar ações e assim por diante. A periodicidade pode ser mensal. O responsável será mesmo a diretoria. E a forma de comunicar pode ser através de e-mails, de reuniões e assim por diante. E qual o risco? Eu gosto sempre de destacar o risco. Pô, se eu não atender as necessidades e expectativas, qual o risco que eu tenho? E aí, obviamente, que vai influenciar lá no requisito 6, que a gente já estudou, né? Pode reduzir o investimento pelo acionista, ou até acionista, ou até tirar, né, o investimento, fechar a empresa. Então tem um risco. Tá entendendo como que é, qual que é a lógica? Como que eu vou trazer isso para minha rotina? Não pode ser um negócio que fica solto, que fica largado. Tem que ser algo que realmente tenha sentido e faça sentido para o nosso dia a dia. Beleza? Clientes. Eu também tenho lá, gerenciar de perto. Então, meu cliente, se ele tem requisito específico com relação à qualidade, com relação a prazo, né, com relação à reclamação. Então, eu posso aqui, vou acompanhar o meu cliente através de indicador de satisfação. Vamos pensar o NPS. Vou acompanhar meu cliente através do indicador de reclamação. E vou acompanhar meu cliente também com relação ao indicador de prazo de entrega. Aqui eu já coloquei que os requisitos a qualidade adequadamente. Se ele não recebeu com qualidade, eu vou ter reclamação. Se não foi de acordo com o que ele queria, ele não vai estar satisfeito. Se não foi no prazo certo, ele também eu vou acompanhar aqui. Então eu posso colocar a satisfação, vamos colocar semestral com acompanhamento, mas a reclamação é mensal e o prazo também é mensal. Tá vendo que eu estou olhando especificamente para isso? Né? E aí, como é que eu faço o indicador de prazo de entrega? O PCP. Como é que eu faço o indicador de reclamação? O departamento de assistência técnica. Ou de serviço de atendimento ao cliente. E o índice de satisfação é o comercial, que vai cuidar, tá? Como que vai fazer isso? Através de e-mails, telefone, através da plataforma, por exemplo, se eu faço um cuidado através da plataforma e assim por diante, tá? Qual que é o risco? Queda nas vendas. Né? Isso é um risco que está envolvido. Tá entendendo? Tá ficando claro? A ideia é realmente trazer para a rotina, né? Ficou escondido ali, mas a ideia é trazer para a rotina. Beleza? Aí, colaboradores. Colaboradores é a mesma coisa. Vamos lá. Como é que eu vou acompanhar? Índice. Vou acompanhar através de se ele está num ambiente adequado, né? Índice ou indicador. Indicador de acidentes. Que mais? Ausência de atraso na folha de pagamento. Indicador de horas de treinamento. Sei lá, eu posso usar sim, eu posso usar os meus indicadores, né? E aí, mensal, o acompanhamento vai ser mensal, acompanhamento mensal. E aí, quem que cuida? Segurança do trabalho, RH e RH, né? Como? Através do intranet, através de reuniões com a liderança, através de avaliação de desempenho, através de murais, de comunicação e assim por diante, né? Como que eu posso
qual o risco que está envolvido? Pô, eu posso ter ações trabalhistas. Primeiro, alta rotatividade. Segundo, ações trabalhistas. Terceiro, muito retrabalho. E assim por diante. Posso analisar assim. E os meus fornecedores? Né? Eu posso também. Como é que eu vou acompanhar? Através da avaliação dos fornecedores e também através de informações relacionadas aos pagamentos. Quando que eu vou fazer isso? Também mensal, ou até aqui a avaliação do fornecedor pode ser trimestral. E o pagamento tem que ser mensal, né? Quem que vai cuidar disso? A área de compras. Como? Através de e-mails, RP, telefone e assim por diante, né? Da mesma forma que o e-mail RP. Que risco que eu tenho aqui, né? Pô, atraso de entrega, falha de qualidade, posso ter outros, rompimento de contrato. Na verdade, esses dois aqui são iguais, são o mesmo risco. Bom, por que eu estou fazendo assim? A ideia é realmente tornar simples, tornar claro. Eu espero que a partir que isso tenha realmente feito sentido, porque as partes interessadas, as necessidades e as expectativas das partes interessadas precisam influenciar na minha rotina, no meu dia a dia, né? Naquilo que eu vou fazer realmente. E não em algo somente pensando em requisito. Legal? Eu espero que tenha ficado claro, né? A gente bateu mais de 1 hora aqui. Desculpa aí a demora. Se você gostou dessa aula, curta, compartilha, manda para alguém que faça sentido. Tenho certeza que você vai nos ajudar muito e também vai poder ajudar alguém, beleza? Assim a gente conclui então a aula de hoje, a 9ª aula da trilha Construindo a Qualidade. Eu fico por aqui, nos vemos na próxima terça-feira às 19 horas. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários ou acessa aqui a nossa plataforma construindoaqualidade.com.br, que a gente tem diversas formas de te atender, de te ajudar e de tornar a qualidade simples em todos os sentidos, tá bom? Eu fico por aqui, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.